boa noite. Como é que vocês estão? Eu tô aqui ansiosa, aguardando nosso querido professor Elisandro, presidente do Conselho Regional do Distrito Federal. Né? Hoje a gente vai bater um papo sobre empreendedorismo, sobre a função do conselho, né? Falar um pouquinho sobre o medo com vocês, o medo que vocês têm. Qual é o real papel do Conselho de Enfermagem frente aos consultórios de enfermagem, né? Que é o nosso foco principal aqui. Legal, Valéria participou do curso do Sebrae. Ah, que legal! Bem-vinda, Valéria. Então, gente, então é isso. Então, hoje a gente vai conversar com o presidente do Conselho do Distrito Federal para a gente esclarecer alguns assuntos, assim, algumas das perguntas que eu mais recebo no meu perfil. Eu vou estar passando para ele, porque eu já fiz algumas lives, né? Quem já teve em lives antigas aí, em lives passadas? Deixa eu assinar, galera. Gente, vai chamando o pessoal aí, eu vou dar um minutinho só para o pessoal entrar, que eu já vou ver se o professor já tá online aqui, para a gente poder convidar ele, para eu não ficar falando muito, deixar ele falar, né? Agora é o momento dele. Quem teve nas lives anteriores, que eu já falei sobre profissional liberal, já falei sobre as diferenças das funções do Conselho de Enfermagem para as funções da vigilância sanitária, que tem muita confusão, né? Os enfermeiros confundem muito. Enfim, dúvidas, tá por aqui. Bem-vindo, Valesca. Ai, gente, tô feliz que vocês estão aqui. Então, assim, quem já teve em outras lives, alguns assuntos já vai ter um entendimento, mas nada melhor do que eu falar é uma coisa, agora o presidente falar com vocês vão acreditar muito mais, vocês vão confiar muito mais. Então a intenção de trazê-lo aqui, gente, foi realmente essa, de vocês terem mesmo uma confiança de alguém que tenha o poder nas mãos de falar para vocês que não é, muitas vezes, assim como muitos pensam, né, que não é tão difícil, que o Corém não é bicho, que não vai correr atrás de ninguém, que não vai prender ninguém, tá? Já até algumas coisas assim eu já recebi. Então, assim, a minha intenção é realmente essa aqui com vocês, nessa live, né? Desmistificar muito desse medo que vocês têm do Conselho de Enfermagem. E eu tô muito feliz que o professor Elisandro tenha topado participar. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, deixa eu contar como que foi, porque a pessoa é cara de pau mesmo, né? Eu acho que ele deve ter me conhecido através da live com a empreendedora, que eu tô sempre lá participando também. Então, acho que ele curtiu alguma publicação alguma publicação dos stories falando sobre empreendedorismo, né? Aí eu pronto, dá a mão que é o pé. Eu já fui, logo mandei o convite. Na cara de pau mesmo, gente. Ó, curtiu, vamos participar de uma live, vamos fazer uma live no meu perfil. O não eu já tinha, né? Eu já não tinha live, eu poderia simplesmente ter o sim, ter a live. Então aí fui lá e ele de primeira topou, gente, achei incrível, que pessoa maravilhosa, achei incrível, de primeira topou. Mas aí a gente ficou de combinar o horário e depois não se falou mais nada. Eu falei, topou por educação, né? Pessoa fina, educada, né? Enfim, não vai rolar. Aí depois ele veio e me perguntou sobre o horário, enfim, aí rolou e estamos aqui. Gente, deixa eu ver se ele já entrou. Será que ele já tá por aqui? Professor Elisandro, dá um oizinho. Eu não tô vendo, peraí. Que aí eu já, não sei se ele tá vendo, né, os agradecimentos. Deixa eu ver. Ai, gente, toda vez eu me confundo com esse negócio de convidar aqui no Instagram, sério mesmo. Ai, achei. Ai, ele... Ainda bem. Pronto, gente. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Que honra, que prazer estar aqui conversando com você, te recebendo aqui nesse espaço, onde tem muitos enfermeiros e empreendedores interessados no assunto de consultório de enfermagem. Então, para mim é uma honra, um privilégio, não sei se já estava aqui antes. Eu gostaria de te agradecer mesmo por ter topado esse convite e estar dedicando um tanto do seu tempo, né, da sua agenda, que provavelmente é bastante corrida, para estar aqui conversando comigo, com os meus seguidores. Eu sinto assim como se eu estivesse dando um presente para eles, né? Tem uma pessoa que eles realmente podem confiar no que está dizendo. Então, em especial, meu muito obrigada em nome de todos os seguidores que estão aqui também, né? Tava contando aqui um pouquinho de como que foi. Você curtiu alguma coisa? Ouvi, também logo para lá? Eu estava já online. Eu vou me apresentar então para as pessoas que não me conhecem. Eu sou Elisandro Noronha. Sou enfermeiro, minha área de formação é atenção primária. Eu trabalhei muitos anos na atenção primária, fui coordenador estadual de atenção primária aqui do estado, né, que não é o estado, e sou empreendedor. Na realidade, eu sempre investi tanto na enfermagem como não enfermagem.
Então, é uma das propostas que nós temos é justamente essa, de incentivar essas pessoas empreendedoras a se verem como empreendedoras de uma forma organizada, planejada, logicamente, que ninguém quer prejuízo para ninguém, e fazer o bem feito, porque a profissão ela ainda não se enxerga dessa forma, porque não tem formação para. Agradeço os elogios, Thaís, ó, podia falar Laís, perdão. Agradeço os elogios, na realidade, eu sempre olho o seu canal e o da Laís, eu acho que se complementam, porque o seu canal ele tem uma pegada mais voltada para aquelas pessoas que querem realmente empreender, e a Thaís naquela parte de captação, de fazer a publicidade, atrelar produto e marketing ao mesmo tempo. Isso, perfeito. Oi? A Leia. Isso, a Leia, perdão, falei Laís. E ainda tem o pessoal daqui de Brasília que está presente aí, eu vi que a Tila está aí, a empreendedora entrou aí, a Leia, ó, acabou de entrar, o Diego e outras pessoas presentes. Então, assim, eu só tenho a agradecer e vamos para uma conversa bem aberta. Quem me conhece sabe que eu não... Aí, Leia, desculpa, viu? Te chamei de Laís. Eu tenho uma facilidade de falar e eu falo realmente o que eu penso e algumas coisas, logicamente, o que não está normatizado, eu vou falar, não está normatizado, mas eu acho isso e isso. Por quê? Porque se você ficar atrelado ao que não pode, às vezes, você também não evolui. Então, a gente tem que ter consciência, tem que ter responsabilidade civil sobre o que nós fazemos e, acima de tudo, saber fazer de uma forma que não gere uma responsabilidade futura, nem para você, nem para o seu CNPJ, nem para o seu CPF, se você for um consultório particular autônomo. Exatamente, até porque a gente responde pelos nossos atos, né? Se você fizer alguma coisa de errado, você vai responder civilmente, né? O ato é seu, você vai ser processado. Sim. Não tem muito a ver. O Corém, ele tá ali para te defender, para te proteger, mas quem vai responder vai ser você. Você vai responder um processo. Se fizer alguma coisa imprudente, né? Imperícia, se fizer alguma coisa de errado que possa trazer um risco para o seu paciente, para o seu cliente, é você quem vai responder, né? Eu penso assim. Então, já é um ponto aí porque que não tem que ter medo, né? Porque qualquer pessoa, se você... estiver atravessando a rua e de repente uma criança passar na frente, mesmo que você não é enfermeira, não tem informação nenhuma, um cidadão comum, atravessou a rua, atropelou uma criança, vai responder, pode ser preso, né? Dependendo de tudo. Então, independente de você ser enfermeira ou não, né? De você ser profissional ou não, você vai responder pelos seus atos, né? Então, vamos lá, a primeira pergunta. Concorda, professor? Eu concordo plenamente. Por isso que eu falei com a Leia na nossa live que eu acredito que todo empreendedor que lida com, principalmente, eu vou voltar um pouco para a área de estética, que é uma área que, querendo ou não, as pessoas criam um imaginário de ficarem mais belas, deveriam ter um seguro, responsabilidade civil, porque geralmente são processos caros e processos que, às vezes, você corre o risco de perder. Então, é uma coisa a se pensar também quando você monta seu negócio. Será que eu estou apto? Será que eu tenho um preparo emocional? E se tenho um preparo jurídico para tal? Uhum. Responsabilidade, né? Em primeiro lugar, responsabilidade com aquilo que você estiver fazendo. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Eu coloquei aqui algumas perguntinhas que são as que eu mais recebo, tá? Eu tenho vários grupos de alunos, juntando todos, já tem aproximadamente 430 alunos, e as perguntas são sempre frequentes, sempre as mesmas, né? E aí, sempre vem aquela mesma questão, né? Quero abrir um consultório de enfermagem, e agora? E o Corém? O que eu tenho que fazer? Professor? Posso chamar de professor, né? Professor Elisandro? Pode chamar de Elisandro, professor, qualquer coisa. Certo. Então, a pergunta que eles sempre fazem é: e agora? O que eu tenho que fazer para eu ter meu consultório de enfermagem? O Corém tem que aprovar? O Corém tem que liberar? Né? Por mais que a gente fale, né? Por mais que a gente explique que o enfermeiro é profissional liberal, que o enfermeiro tem autonomia para realizar o serviço, eles ficam muitas vezes com medo, porque muitas vezes o que mesmo acontece, professor, entrar em contato com a jurisdição, né, com o Corém da cidade mais próxima, e muitas vezes até o atendente dizer: olha, não é possível, que não pode. A pessoa vem toda frustrada para mim: olha, mas o Corém falou que eu não posso abrir consultório aqui na minha cidade. Isso acontece muito, com muita frequência. Então, é algo que a gente tem que tirar da cabeça deles. E se eu abrir um consultório, o Corém falou que eu não posso. Mas já está ali na resolução, gente. A resolução 568 de 2018 já é clara, né? Então, o que a senhora orienta, assim? Qual é a orientação para enfermeiros que querem iniciar? Qual é a orientação que eles têm que ter perante o Corém, né? A gente sabe que eles confundem muito com vigilância sanitária, que não é a mesma coisa, né? Vamos lá, vou tentar... Eu acho que não vou ser sucinto, não. Vou ser um pouco até mais amplo. Na realidade... O espaço é seu. Vamos lá. Na realidade, quando a pessoa cria um imaginário de ter o seu próprio negócio, ela tem uma série de decisões a serem tomadas. Lógico, o conselho, assim como os outros órgãos reguladores, são algumas das suas decisões. Mas a primeira decisão é: qual é o meu perfil populacional, o meu produto ou o meu serviço está apto para o local que eu quero integrar, eu tenho uma pesquisa de mercado que mostra que esse produto é bem aceito.
eu tenho uma precificação adequada para o meu público, eu tenho um plano de negócios onde eu vejo que eu tenho um ponto de equilíbrio. Resumindo, você tem que ter uma estrutura, que eu acho que você trabalha isso, deve trabalhar muito bem nas suas mentorias. Mas assim, resolvi, eu já tenho meu plano de negócio, eu quero implementar meu serviço. Então, o que acontece? Eu preciso definir, primeira coisa, é um consultório ou uma clínica? Existem passos diferentes para consultórios e clínicas, tá? Consultório, eu sou responsável por mim mesmo, então eu sou profissional autônomo, eu não preciso abrir um MEI, eu sou uma pessoa que eu tenho formação, nível superior e um registro no conselho. Então, eu posso exercer minha função de forma auto, sem precisar de outro profissional. Então, o autônomo, através do seu CPF, ele já é apto para prestar qualquer serviço público, tá? Mas eu quero profissionalizar, eu quero abrir um consultório, eu quero gerar um CNPJ e eu quero ter um consultório físico, eu não quero simplesmente fazer uma prestação de serviços. Então, se você vai entrar com um consultório físico, aí tem uma série de arcabouços que você vai ter. Primeiro deles, você precisa de um registro na sua comarca estadual e municipal, tá? Que através, provavelmente, da Câmara de Comércio do seu local, você vai conseguir o registro da sua empresa. Registrou a sua empresa, você vai precisar do alvará do bombeiro, o alvará da vigilância sanitária, que ela vai seguir a RDC 32 e a RDC 50, para ver se o espaço comporta o público de uma forma organizada, que atenda às diretrizes de ter uma porta de fuga, o piso é um piso que não oferece risco de queda, ter banheiros e sanitários para deficiente, você tem uma circulação de ar eficiente dentro do seu espaço, que esse é a autorização para o ambiente. Então, nós temos uma para a segurança, que é a do bombeiro, a administrativa, que é da prefeitura, do estado, e você tem a do ambiente, que é da vigilância sanitária. O outro órgão regulador, no caso, é o Conselho Regional de Enfermagem, que aí vem a questão. A resolução 568, eu até anotei aqui o parágrafo, e a 606, ela traz que você deve se inscrever no seu órgão de classe, tá? Ah, mas se eu não me inscrever, eu vou registrar o responsável técnico? Não. O consultório de enfermagem, ele não prevê uma responsabilidade técnica, porque você já é responsável por si só. À medida que você tem um número de inscrição no conselho, você já é responsável por isso. Exato. Então, a única coisa que a resolução traz é que você precisa de uma inscrição perante ao conselho, tá? Se for uma clínica, aí não, o tratamento é diferente. Eu preciso de uma responsabilidade técnica, mandar os nomes dos técnicos, dos enfermeiros ali presentes, para que o Corém possa aceitar. Então, resumindo, todos esses passos, o conselho, ele não vai autorizar o funcionamento da sua unidade. Você vai comunicá-lo e ele vai, logicamente, colocar como mais um serviço de enfermagem, que ele, lógico, vai fazer a fiscalização adequada, mesmo porque nós sabemos que tem pessoas que se aproveitam desse boom de crescimento dos consultórios de enfermagem, que não são nem profissionais de enfermagem, que estão abrindo também consultórios e com o nome de enfermagem. Então, é importante essa comunicação. E deixar bem claro que não é registro de responsabilidade técnica. O consultório ele não prevê isso, porque nós recebemos muita ligação, Thaís, de pessoas falando assim, quero registrar a responsabilidade técnica no meu consultório. Então, não é uma comunicação de abertura de um serviço. Ela quer procurar outro tipo. Aí a atendente realmente, às vezes, fica confusa. Eu não sei se eu encaminhei essa resposta da forma adequada. Eu sempre oriento meus alunos dessa forma. Assim, quando é consultório, não precisa ter anotação de responsabilidade técnica, porque você tem essa anotação quando você é responsável por outros profissionais, né? Seja por outros enfermeiros, seja pela equipe técnica mesmo. Agora, quando é você diretamente com o seu cliente, é o consultório de enfermagem. Para isso, você tem que estar com a sua inscrição ativa no conselho, né? Obviamente, até se for atender domiciliar, você tem que estar com a sua inscrição ativa. E a importância desse cadastro, né? Que lá, o nome já diz, é um cadastro de consultório de enfermagem, não é um pedido de autorização. Então, tira aquela necessidade de você estar ligando para o conselho para pedir autorização. Você vai abrir o seu negócio regulamentado, igual como o professor falou, né? De acordo com as normas sanitárias, o espaço físico ele tem que estar adequado, né? E quando você faz o cadastro, qual que é a importância desse cadastro? Eu também vejo como dados, né? Porque se a gente não tiver dados, se o conselho não tiver dados de quantos consultórios de enfermagem tem em funcionamento, de quantos consultórios de enfermagem, quantos enfermeiros estão atuando de forma autônoma, como é que ele vai conseguir fazer mudança de resoluções, né? Como que vão acontecer as mudanças, igual aconteceu aí com a nova resolução? Se não tem dados, se não tem enfermeiro cadastrado, se não tem enfermeiro trabalhando de forma autônoma e empreendedora, né? Então, acredito que essa também é uma das importâncias de fazer o cadastro do consultório de enfermagem quando você passa a atender em consultório, né? Que às vezes a pessoa, eu sempre falo também assim, às vezes a pessoa pensa que os profissionais do conselho estão lá pensando, com a mãozinha no queixo, acho que hoje eu vou criar uma resolução para o enfermeiro poder fazer isso. E não é bem assim que funciona, né? Com a demanda vem as resoluções. Então, como as resoluções são bem antigas, antes não se falava em empreendedorismo, né, professor? Não tinha essa questão do enfermeiro atender em consultório, isso está sendo muito mais recente. Então,
é necessário esse cadastro para que isso também seja alterado, né? Como já foi agora da o RTE, e vão ser outras acrescentadas. Eu acredito que o Corém já está trabalhando mais nesse sentido de ver a enfermagem como empreendedora, né? O que o senhor tem a dizer para nós em relação a isso? Vamos lá. Primeiro, parabenizar todos, que eu vi que muita gente já tem seu próprio negócio, né? Então, assim, para ter seu negócio, você tem que ter coragem. Coragem de sair, às vezes, da zona de conforto, igual eu tinha conversado contigo. Às vezes, eu sou servidor público e você fica com medo de sair da sua zona de conforto, mas você tem interesse em abrir alguma coisa que te salta aos olhos, alguma coisa que você tenha mais autonomia. Então, a primeira coisa é parabenizar as pessoas que têm esse tipo de coragem. Acreditar no seu serviço, no seu potencial e ir atrás do seu sonho. Então, o conselho, ele age sob demanda. Às vezes a demanda não vem escrita, olha, eu quero uma resolução, mas às vezes o mercado te impõe certas demandas. Então, vou dar um exemplo bem simples. Com o número crescente de profissionais de enfermagem, muitos profissionais mais ousados resolveram partir para ampliar os horizontes. Isso não é novo. A questão de empreender na enfermagem é algo muito antigo, mas o vislumbre ocorreu agora recentemente. Eu comentei esses dias numa palestra na faculdade que eu acredito que o grande nicho de mercado do século XX provavelmente serão os negócios autônomos, tá? Dentro da enfermagem. Eu tenho colegas que têm clínicas século XXI, né? Na realidade, década de 20. Eu tenho colegas que têm casas de repouso, tenho colegas que têm transporte de pacientes, lógico, negócios relacionados a transporte de pacientes, cuidado domiciliar, clínica de estética, clínica de melhora ou melhoramento de pacientes com dor, pacientes que fazem uso de medicamentos renais, etc. Então, o que acontece? Nós não temos uma formação para. Então, se você for na academia, eu te desafio, eu desafio qualquer colega aí para ir em qualquer academia e ver se você tem uma orientação precisa de como ser um profissional autônomo, de como você tem empoderamento dentro do mercado. Não tem. Tá? Então, as pessoas estão descobrindo isso na prática. E, às vezes, com facilitações, igual vocês oferecem. Mas o que acontece? Ele precisa de um norte. E aí, ele fica com medo, porque o medo é um sentimento de autopreservação. Eu me preservo de algo pior se eu tiver medo. Então, as pessoas, às vezes, se travam e não conseguem evoluir. Então, o que acontece? Ela precisa perder o medo. E, para isso, então, o que eu também aconselho os profissionais? Ligue no conselho e marque uma reunião com o presidente, se não quer falar com o atendente, todo mundo que liga lá no conselho, que tem dúvidas sobre empreendedorismo, eu peço para agendar uma reunião direto comigo, que eu coloco todo mundo na mesa. Por quê? Se você não estimular uma profissão que eu acho, um nicho de mercado que eu acho que está crescente, as pessoas vão ficar com medo e não vão abrir seus negócios. Então, eles têm que se sentir acolhidos para eles saberem que eles têm algum, digamos, algum arcabouço legislativo de normas e resoluções para que ele possa ficar protegido de possíveis sanções. Então, o conselho, ele não faz só fiscalização para punir, ele também faz a fiscalização preventiva. O que é fiscalização preventiva, gente? É sentar com o colega e falar, olha, esse caminho é o certo, esse caminho não vai dar certo. Então, isso também é um papel do conselho. Então, quando tiver uma dúvida, liga lá no conselho, pede uma reunião que eu tenho certeza que você vai ser atendido. Eu falo isso em nome aqui provavelmente, eu não sei se o James vai estar aqui, que é de São Paulo, falo isso em nome do Corém Bahia, o próprio Corém Pernambuco, estava na conversa, a Ana Paula, que faz lives sobre empreendedorismo no Corém Ceará, assim como diversos outros Coréns. Então, primeiramente, senta e conversa se tem dúvida. Se tem dúvida, faça uma consultoria. Aí, o colega no início da reunião colocou o Sebrae. O Sebrae é um excelente consultor. É um curso excepcional que eu recomendo para todo iniciante ou pessoas que ainda não têm conhecimento de mercado, fazer realmente o que aquela ideia minha, ela se torna algo palpável e algo rentável somente com a minha ideia e execução, tá? Então, o que eu recomendo aí? Busque auxílio, busque proteção. O conselho está aí, o Sebrae está aí, e nós temos as mentorias aí de várias pessoas que são especialistas na área, que podem oferecer seus serviços. O que você não pode ficar é com medo e travar e não fazer nada. O medo, ele tem dois poderes, né? Um é de te fazer ter mais precaução, né? Você tem medo de fazer alguma coisa errada, você vai estudar para que você não faça aquela coisa errada. E também tem o poder de te limitar. Tem o poder de te limitar, de te travar, de te prender, né? Então, nossa, quando a gente tem à frente presidentes como o senhor, né? Quem dera se todos os conselhos fossem assim, com pessoas que estão abertas ao empreendedorismo, porque eu vejo também o empreendedorismo como um caminho para abrir portas para valorização.
né? Libertação. Porque quando você pensa em empreendedorismo, quando o enfermeiro sabe dessa possibilidade de empreender, o que acontece? Ele já não vai mais aceitar qualquer emprego. Se tem lá um empregador querendo pagar R$ 1.500, ele já vai pensar, poxa, mas R$ 1.500 eu atendo 4 pacientes por semana, por dia, eu já ganhei esses R$ 1.500. Então, para que eu vou lá ficar me matando enquanto então já não vai mais aceitar qualquer coisa. Então, eu acredito que já é um passo grande para a valorização, né? Que o profissional ele vai se autovalorizar, e quando ele se autovaloriza, outros enfermeiros também são valorizados, né? Outros enfermeiros são incentivados a não aceitar mais qualquer coisa, mais qualquer emprego. Eu sei que tem pessoas que precisam, que aceitam porque precisam. Eu também já aceitei, já precisei, inclusive eu já trabalhei por menos de R$ 1.200, mas quando a gente descobre essa nova possibilidade que é tão mais fácil você ganhar R$ 1.200 até atendendo domiciliar, né? Você não pensa duas vezes antes de falar não, né? É você que fecha a porta, né? Você que vai conseguir escolher. E aí os empregadores eles não vão mais conseguir achar a quantidade, pagar tão pouco quanto, né? Então eu vejo isso que não só PL, não só, né? Tudo isso é muito importante, mas é importante que parta da gente também, né? É importante que a gente tenha essa visão de empreendedorismo, essa visão de que a gente consegue também muito mais, muito além dessa luta, a gente consegue começar o nosso caminho também, né? Caso seja mais urgente, né? Vai depender da urgência de cada um, né? Então, assim, existe uma série de passos, Thaís, e um passo que eu julgo muito importante, que os colegas, eles vão avançando nas perguntas, à medida que a gente está falando de abertura, já tem perguntas de execução, de como vai tocar o serviço, né? Então, vamos lá. Então, a primeira decisão é, eu tenho algo a oferecer, tenho um público disposto a comprar, e aí eu vou montar meu plano de negócio para montar a empresa. Montei meu plano de negócio para montar a empresa, procuro a autoridade competente municipal para abrir meu CNPJ, se for o caso, e aí eu vou decidir se eu vou ter um espaço, né, um espaço físico adequado, que aí é a clínica, ou se eu vou simplesmente ter um consultório. Um consultório, por exemplo, eu posso até alugar um espaço já pronto, já que tem um alvará de funcionamento, que eu alugo por hora, por mês, por dia. É uma opção para quem quer buscar um baixo investimento e já começar a ter um retorno rápido. Uma pessoa esses dias me perguntou, eu quero abrir um negócio. O que eu faço? Eu falei, primeiro você tem que saber o que você vai oferecer. Segundo, você tem que ter um capital para poder abrir o negócio. Ela falou, mas não tenho dinheiro. Aí eu falei assim, então você tem que ter uma ideia boa e você tem que ter um plano de execução da sua ideia. Acontece, eu já abri negócio sem nada. Então o que você faz? Você vai pegar dinheiro emprestado? Eu tinha R$ 0, eu tinha a dívida para pagar. E aí, ó, a urgência foi você grande. pode fazer um empréstimo, pode. Mas se você consegue diminuir seu custo e maximizar seu lucro, é melhor. Então, às vezes, você não tem uma clientela ainda fixa, tá? E você quer iniciar uma testagem de um produto, pode alugar um espaço aí, tem vários espaços no mercado de clínicas próprias, você aluga aí por uma vez por semana, para você ver se pega clientela, até mesmo para você testar seu produto. É uma forma de teste de mercado. Existem várias formas de teste de mercado aí, tá? Então, eu escolhi, suponhamos que eu abri meu consultório, então comuniquei ao conselho, e aí eu colocar ele em execução, tá? Eu preciso ter algumas coisas em mente. Se eu vou abrir, por exemplo, um negócio voltado a parto, eu preciso ser um profissional de obstetrícia. Tem algumas áreas que são fechadas de acordo com a especialidade, outras não, tá? Então, eu não posso fazer parto, por exemplo, uma pergunta que surge direto, eu posso fazer pré-natal? Posso. Eu posso fazer o parto? Não, porque a resolução não permite. Então, a gente tem que ver até onde o generalista pode ir. Eu preciso ser especialista para montar meu negócio? Não precisa ser generalista, não precisa ser especialista. O que você precisa, se você for oferecer parto, é alguém que faça o parto que seja especialista. Então, eu defini minha estratégia, defini meu produto, defini o local. Acho que travou. Quem me ligou, eu acho. Eu vou começar a funcionar. Para começar a funcionar, então eu preciso escrever o que é meu serviço e estabelecer meu POP, que é meu padrão de atendimento, tá? É a norma padrão para a sua clínica. Dentro desse POP, você estabelece os protocolos. Inclusive, a própria vigilância sanitária, em alguns casos, aqui no Distrito Federal, um desses casos, ela pede os próprios operacionais, que é os planos operacionais, para poder autorizar o serviço. E aí você vai poder escolher, que uma pergunta que foi feita aqui, se você vai poder, o enfermeiro vai poder fazer a prescrição, o enfermeiro vai poder solicitar exames, porque você vai normatizar. Isso para uma clínica. Para um consultório, não. A responsabilidade civil é sua e você fará da melhor forma, tá? Eu estou tentando separar os dois, porque é diferente. Uma clínica, ela funciona com mais de um profissional. O consultório, a responsabilidade é toda sua e só sua. É sua. Numa clínica, exatamente. É o RT. Tanto professor, que a vigilância sanitária não pede protocolo de medicação. A vigilância sanitária, ela pede protocolos de limpeza e desinfecção de superfície, de higienização dos materiais, né, de higienização terminal da sala, não o protocolo do que você vai prescrever, porque no consultório é sua responsabilidade. É pela sua segurança jurídica. Você estava aqui, não?
Você, Exatamente. o, Exatamente. o, Perfeito. se você tiver um consultório, teoricamente você não precisa nada disso, porque você é o responsável. Mas se você tiver uma clínica, é bom colocar, por quê? Porque você vai ter outras pessoas trabalhando com você. E se você tem um Sim, sim. padrão de atendimento, você vai poder depois orientar. Ó, sempre foi feito assim, dessa forma, e sempre será feito dessa forma. Quer dizer, você protege sua empresa e protege você também. Agora, Exatamente. É para padronizar o atendimento de profissionais diferentes em uma mesma instituição que carrega o mesmo sim, nome, né? Essa é a função de um procedimento operacional padrão, de um protocolo, né? Então, quando você trabalha sozinho no consultório, muitas vezes você não tem que. Tem muita gente que pensa que tem que. Eu já vi até perfis ensinando, viu, professor? Ah, você tem que criar seus protocolos e levar para o Corém validar. Aí eu fico pensando assim, na minha cabeça passa assim: será que a pessoa vai lá levar os protocolos para o Corém e uma pessoa lá do Corém vai falar, aham, esse sim, esse não, esse aqui sim, esse não. não, Eu você só pode consigo pegar o pensar diploma isso. também. Não, não, não necessário. A clínica você faz realmente, porque Na lá na nossa lei clínica, no fala que consultório. precisa isso, que é multiprofissional, etc, etc. Mas assim, você criou isso, você vai poder colocar seu planejamento em execução. Se você foi além da sua responsabilidade técnica, você vai responder. E aí é o conhecimento da sua legislação que é importante para você. Então você tem que se ater à sua responsabilidade como profissional de enfermagem. Então eu não posso fazer mais e também não posso oferecer um serviço de baixa qualidade ao meu público. E nem fazer uma publicidade enganosa para a minha clientela. Então eu estabeleci isso, aí sim eu começo a girar o negócio, eu começo a funcionar, eu começo a fazer captação, que existe normas também para mídias sociais para captação, tá? É importante a gente frisar isso, que assim como o CRM tem, CRN, CRF, Uhum. nós também temos normas que é não expor paciente, não fazer propaganda daquilo que a gente não deve, ou oferecer vantagens, etc, etc. Uhum. Depois a gente pode falar uma só sobre publicidade aí, que a Leia está aqui presente, a gente fala sobre a Ela é questão de fera. publicidade. Aí é com ela. É, mas o que acontece? As clínicas de enfermagem, de forma geral, as pessoas têm tudo que ela faz, ela acaba tendo medo. Ah, mas se eu prescrever, eu tenho medo. Se eu solicitar um exame, eu tenho medo. Então, o que nós temos que ter? Por isso que eu estou te falando. Se a gente for ter medo, ou vai crescer ou vai parar. Então, se você teve dúvidas, e depois eu posso me comprometer a pegar os e-mails pessoais de todos os presidentes e deixar aqui disponível para você, para o profissional empreendedor do seu estado, quiser tirar dúvidas diretamente, eu peço diretamente a eles e disponibilizo. Ah, eu Por vou quê? ter essa Porque lista é para passar para os meus importante alunos. que esse profissional alce voos. Hoje, o reconhecimento ele é em função da prestação de serviço. Quanto mais prestação de serviço adequada nós tivermos e a população entenda que esse profissional é um profissional que atua de forma independente no mercado, você ganha reconhecimento. Reconhecimento é para todos nós. E esse é o intuito do Conselho Regional de Enfermagem. É uma Exato. valorização e reconhecimento profissional e proteção da sociedade. Exatamente. Proteção também do trabalho do enfermeiro, né? Eu creio que uma das questões de Valorização. fiscalização do conselho é exatamente prezar pelo código de ética, fiscalizar o nosso limite de atuação. E Antologia. isso não é para punir a gente, isso é para nos respaldar, isso é para nos ajudar, né? Para que a gente não tenha nenhum problema proveniente disso. Então, a gente tem que ver o Corém como nosso aliado, não como bicho papão que vai correr atrás da gente. Eu falo porque tem nos grupos, gente, o pessoal tem medo de eu não vou prescrever tal coisa porque eu vou ser processado, porque o Corém vai vir atrás de mim, porque o Corém vai me pegar. E, gente, tem certas medicações que são. A gente podia depois fazer uma live só sobre prescrição e medicação, né? Solicitação de Sim, exames de sim. prescrição de medicamentos, porque é um assunto muito longo. Existem medicações de venda livre que a pessoa compra livremente no balcão da farmácia, mas as pessoas não vendem para o enfermeiro, ou o enfermeiro tem vergonha, tem medo de prescrever, porque senão vai acontecer alguma coisa. Então, é esse tipo de medo que a gente tem que parar de ter para que a gente consiga atuar, né? Porque senão, se a gente também tiver medo de tudo, por exemplo, eu vou fazer tal procedimento, eu não posso porque não tem na resolução, então não sei o que, eu nunca vou fazer. Se você nunca fizer, nunca vai ter, né? Então, se você não vai prescrever porque ainda não está muito claro na resolução, né, professora? A pessoa tem medo, apesar de saber que ela vai responder por aquilo que ela fizer, mas ainda não está lá totalmente. Eu acho que às vezes as pessoas querem a lista, me deu uma lista, eu sei que tem gente que pede, me dá uma lista dos medicamentos que a pessoa pode preferir. Eu falei, gente, isso é impossível, não tem como eu fazer, eu nem sei quem é seu paciente, como é que eu vou fazer uma lista do que você pode prescrever? Para você fazer uma prescrição, você tem que fazer, né, tem que ter a SAI, tem que fazer a anamnese, o exame físico, todo o processo de enfermagem para você entender o que é que você vai poder prescrever, tanto de cuidados quanto de medicamentos, apesar de que também o medicamento não é o foco da consulta de enfermagem, mas Sim. acontece, né? Muita coisa assim, que a pessoa não entende é o poder de uma orientação, o poder que tem a prevenção. Imagina quantos consultórios de enfermagem focados na prevenção. Se tivesse um em cada esquina, igual tem farmácia, igual tem consultório odontológico, tivesse enfermeiros focados na prevenção,
quanto seria bom para a população, para a saúde, né? Prevenção de agravos, prevenção de doenças, orientações, isso é muito importante também. Esse é o papel do enfermeiro, a educação em saúde, não só prescrição de medicamentos. Mas é assunto para ir para uma live inteirinha. Assim, eu acho que nós tínhamos discutir isso realmente. Eu vi um comentário de um colega, e é verdade, que como os consultórios são algo que hoje são vistos à parte, que não deveriam ser vistos como algo novo, não é algo novo na enfermagem, na realidade é algo que a gente tem que tratar como algo que existe, que já está em andamento. Às vezes, o parecer, por exemplo, a colega falou que solicitou um COFEM, um parecer sobre prescrição de medicamentos em consultórios privados, e o COFEM ficou de retornar porque tinha construído um grupo de trabalho, que é verdade, não é mentira, tá? O que acontece? Solicita localmente. Se você não tem a resposta ainda do órgão federal, solicita no Corém do seu estado, se você acha que precisa disso. Tá? Quem é do DF, eu aí peço que, se precisar dessa informação, solicite, porque você vai ter um documento local que diminua a sua ansiedade e seu medo. Tá? Igual eu te falei, às vezes quando não tem a norma, vai no entendimento. Então, o entendimento... Aqui no Distrito Federal, eu participei da construção de todos os protocolos do Distrito Federal aqui, inclusive aqui, quem tiver curiosidade, depois de entrar no site da Secretaria, ver os protocolos de livre demanda, eu acho que é um dos estados que nós temos mais amplitude para prescrever tudo, praticamente tudo, desde uma orofaringite até uma urticária, então a gente consegue fazer praticamente tudo, mas foi construído e discutido socialmente, colocado em consulta pública, etc. Mas eu preciso disso para executar? Não necessariamente. Tá? Eu preciso primeiro de segurança, eu preciso estabelecer uma norma de atendimento e deixar isso bem claro para o meu paciente e para o meu público. O que é o intuito da minha consulta? Você não pode mentir e muito menos você pode fazer algo que você vá além das suas competências. Mas isso aí, se você quiser depois tentar, eu trago aqui o membro da CTA, a pessoa responsável pela construção dos protocolos do COFEM, e a gente faz uma discussão bem aberta e franca sobre esse papel de dar pareceres relacionados às matérias. Perfeito, já topei. Acho que a galera vai curtir. Tá topado. Então, é muito disso também. Vai em relação com a sua segurança, né? Com a sua prática, com a sua competência. Por exemplo, você não vai fazer algo que você não esteja apto a fazer, porque você vai responder por isso. É que nem falou uma coisa interessante. Tem muitos enfermeiros que perguntam, sim, sobre a especialização. Eu posso fazer pré-natal sendo generalista? Pode. Posso fazer o parto? Não, não pode. Mas agora, veja bem. Você iria em qualquer outro profissional fazer o seu pré-natal que não fosse especialista, no clínico geral fazer? Então, por que o enfermeiro ele quer ficar com aquilo lá de eu quero ser generalista e fazer tudo? Não, pô, se você decidiu que vai seguir... Desculpa pelo eu sou produto, não, produto. Você decidiu que vai para a área da obstetrícia, não queira fazer pré-natal e parto sendo generalista. Vai fazer especialização, muito mais que isso. Vai fazer cursos complementares, né? Vai se especializar, vai ser um enfermeiro diferenciado, porque é a gente que vai passar essa impressão para o paciente. Agora, não adianta você ter lá um milhão de pós-graduação, 1 milhão de cursos também, e você não conseguir conduzir aquela consulta, aquele pré-natal, aquela assistência ao parto de forma diferenciada, né? A gente já tem essa questão a questão da gente seguir o processo de enfermagem da forma que ele realmente é para ser feito, isso já nos torna um profissional diferenciado, que a gente não vai sentar com o paciente, eu vim aferir minha pressão, a gente não vai vir fazer a coleta do Papa Nicolau. Eu não vou simplesmente colocar a paciente na máquina e fazer a coleta. Tem todo o processo de enfermagem, a consulta de enfermagem, a preocupação com a saúde da mulher, né? Com a saúde pública também. Então, nós enfermeiros somos aquele profissional que cria o vínculo com o paciente. Nós somos profissionais nós somos diferenciados, gente. A gente faz a orientação, a gente faz tudo. Então, não é só uma simples coleta. Você tem que... se aprofundar naquilo que você está fazendo, né? Porque aí você ganha conhecimento, e ganhando conhecimento você vai ter segurança para você atuar frente àquele paciente. Então, tem muito de você também, né? No seu atendimento, na sua segurança em realizar a prescrição, a solicitação, né? Muitas vezes, quando eu solicito um exame que é necessário para a minha conduta, também não vai ficar solicitando exame que você não vai usar para nada, para outro profissional ver, né? A gente solicita o exame que a gente precisa para tratar uma ferida, para, né, fazer alguma coisa com o paciente. Eles falam, mas o laboratório não aceita. Manda para outro laboratório. Quem que vai perder de vender o laboratório, né? Muitas vezes eu penso assim, né? Não tem que ficar dando mundo ponta de faca. Infelizmente, algumas coisas a gente está iniciando uma discussão, infelizmente. Tá? Hoje mesmo, não sei se todo mundo acompanhou, saiu uma resolução, que é a 568 de 2021, liberando os consultórios para Pilates. Eu não vou fazer Pilates, eu não entendo nada de Pilates. É o que você falou do ramo de especialidade de cada um, o produto que você quer oferecer. Então, você oferece aquilo que você tem de melhor e o que você acha que seu produto vai fazer um diferencial no mercado. Se seu produto não é bom, se você é mais do mesmo, você não vai ter uma clientela assídua. Tente fazer diferente algo e valorizar o que você sabe fazer de melhor. Se você é um enfermeiro que trabalha com a questão de reabilitação, tem vários aí, colegas que trabalham com isso,
volte para essa área. Se você é um enfermeiro que trabalha com ferida, trabalhe da melhor forma e faça algo diferente para você também valorizar o seu trabalho. Quando acabamos fazendo um pouco de tudo e nada bem feito, você acaba espantando seu cliente ao invés de trazer cliente para dentro do seu consultório. Quem sabe de tudo não sabe de nada. E assim, ou faz tudo bem feito. Ou faz tudo bem feito, né? Que tem muita gente aí que eu acho que consegue fazer. Exatamente. Então, se, por exemplo, o enfermeiro agora com essa nova resolução quiser atuar no Pilates, ele não vai sair da faculdade do nada e vai fazer Pilates, ele vai fazer um curso. Não, logicamente. Né? Então, assim, a pessoa precisa ter a habilitação para fazer alguma coisa. Então, não dá para entender o profissional aqui, às vezes, mas está entrando na área do fisioterapeuta, mas não sei o quê. Não é bem assim. A pessoa não vai fazer, mas vocês não fizeram, não sabem disso ou daquilo. Mas a gente vai também estudar para aprender, né? A gente vai fazer um curso de especialização, tanto quanto outros profissionais de nível superior para fazer o Pilates, para dar os exercícios de Pilates, eles também vão fazer uma especialização, um curso, alguma coisa. O profissional da estética, ele não vai sair da faculdade, vai sair aplicando tudo quanto é coisa, né? Vai fazer um curso de especialização, vai ter a habilitação primeiro para poder atuar, né? E tem muita gente boa aí, tem curso hoje de estética aí, que eu não vou fazer publicidade aqui de ninguém, mas tem curso de estética de uns colegas aqui que eu sigo, inclusive, nas redes sociais, que são cursos melhores até que especialização, mas depois que você tem um norte, conhece o mínimo necessário para você fazer o trabalho, tá? Que é um curso que eu acho fantástico, mas a pessoa tem que ter um conhecimento base, um conhecimento de causa para poder oferecer algo de qualidade para o seu público. Volto a frisar a questão da responsabilidade civil. Gente, o seu limite é sua responsabilidade civil. Perfeito, perfeito. Amei, amei. Vou colocar no quadro aqui. Muito bom, muito bom. Outra coisa que eu achei bastante interessante aqui, a fala, foi sobre a questão de... Eu vi alguns enfermeiros perguntando, posso alugar uma sala em um espaço? E tem muita gente que pensa que para você ter um consultório de enfermagem, você tem que construir as 4 paredes e fazer tudo. Não é assim, gente. Se você alugou uma sala em um espaço, aquilo ali é o seu consultório de enfermagem. Aquele é o seu consultório, é o seu espaço, né? O consultório de enfermagem nada mais é do que o espaço físico onde você vai receber a sua clientela. Assim como todos os outros profissionais têm espaços físicos para receber a clientela, a gente também pode ter. E pode ser um espaço que seja seu, pode ser um espaço em um prédio já montado. Isso que a galera chama de clínica. Eu vejo que muitas vezes na clínica é igual aqui onde eu alugo. São salas que alugam para inquilinos. Aqui não é uma clínica, cada um é independente, mas é um local onde tem um conjunto com vários consultórios. Cada um aluga o seu e cada um é independente. Mas isso muitas vezes é visto como clínica, mas não é uma clínica. Continua sendo o seu consultório de enfermagem. Então, tem geralmente isso acontece no coworking, né? Que só aluga para profissional de saúde. Mas se você for ver o alvará, tem que tomar cuidado com isso também, porque às vezes você vai ver o alvará do local e é para aluguel, imóveis, né? Não é para procedimento nem área de saúde, né? E aí você, dentro desse local, você precisa do seu alvará dentro da sua sala para os seus serviços. Aquela sala tem que estar adequada, porque muitas vezes é um espaço que tem escritório de advocacia, tem escritório não sei do que, tem consultórios, né? Tem locais que são... com serviços diferentes no mesmo prédio. Cidade grande tem muito isso, prédios com vários tipos de salas para vários tipos de coisas, né? Então tem que observar bem se esse alvará está realmente relacionado e está adequado ao serviço que você vai oferecer. Se tiver tudo ok, gente, não deixa de ser o seu consultório de enfermagem, ali vai ser o seu consultório também, né? Então eu vejo muito essa questão dessa dúvida também. Tem que lembrar, Thaís, que o coworking hoje em dia tem alguns que são especialistas, tá? Coworking, por exemplo, de saúde. Eles, lógico, fizeram adaptações onde os consultórios têm de 7 a 12 metros quadrados, com pia e maca, já pensando em atendimento ambulatorial. Aí, se uma profissional de estética quiser alugar um espaço desse, ela vai ter que pedir outro tipo de autorização da vigilância sanitária local. Porque quando você entra para o procedimento, aí vai depender do grau de invasão de tecidos para você estabelecer metragem, estabelecer se você precisa ou não ter uma sala maior, tem mais... Eu não estou querendo entrar na parte clínica, de falar de clínica, mas se você ficar somente nos procedimentos mais simples, não invasivos, é uma sala de 7 metros quadrados com uma pia e você tem ventilação apropriada. Então, a maior parte dos coworkings acaba se adaptando, tá? Você só precisaria de um espaço melhor caso você tivesse algum procedimento cirúrgico ou um procedimento que fosse trabalhar com substâncias biológicas de descarte diferenciado. Lembrando que sempre que você vai ter o registro da divisa, da vigilância sanitária, ele vai te pedir sobre o descarte de imunobiológicos, tá? O descarte de lixo. Então, você tem que ter também o POP para resíduos e você tem que ter uma empresa
contratada para fazer o recolhimento desse resíduo. Então, é importante você pensar nessas etapas para você não ter depois um problema futuro. Mas isso é simples, isso não é muito... Muito simples, é mesmo. Às vezes só é trabalhoso. E às vezes você... Quando é esse local que já é... Por exemplo, é um local de aluguel, mas só aluga para pessoas da saúde. Geralmente ali já tem um para o prédio. Tem tudo. Quando é locais que são salas diferentes, né? Eu já vi até um coworking só para fisioterapia, muito legal. Achei assim, as salas grandes, equipadas com as bolas, com os equipamentos de pilates. Então, aquilo ali já era prontinho para um fisioterapeuta chegar e alugar. Então, tem uns que são assim, né? Só para a saúde, que geralmente já tem o PGRSS, já tem a sala com a pintura adequada, com a maca, com a parede de forma adequada, com o piso adequado, com a ventilação adequada. Então, quando é assim, já tem. Tá mais simples ainda, né? Tá mais perto ainda de você conseguir ter lá todos os seus documentos para chegar na fase de fazer o registro no consultório. Para fazer o cadastro de consultório de enfermagem, precisa ter antes o alvará sanitário, o número. Correto, professor? Correto. Primeira coisa é decidir se vai ter um consultório ou eu vou ter uma clínica. Primeiro passo, eu acho que nós temos que decidir isso aqui. Muita gente confunde, eu vi uma pergunta no início, por isso que eu retomei. Consultório, volto a frisar, você com você e com seu paciente. Clínica é um conjunto de pessoas que vão prestar serviços em determinadas áreas. Por que isso? Porque na hora de você habilitar seu consultório ou clínica, junto da vigilância, eles vão perguntar o seu ramo de atividade, tá? E aí você vai ter que registrar seu ramo de atividade. Se for clínica, provavelmente você também vai ter que registrar isso no Sines. Você vai ter que gerar um número de Sines com todos os pacientes, todos os profissionais que ali compõem, que é um passo também para conseguir o alvará funcionar. O alvará não, desculpa, a licença sanitária do seu estabelecimento. O alvará é administrativo. Mas com tudo isso em mãos, fica fácil de rodar. Então, se você não tem essa habilidade, vá no Sebrae, vá na nossa colega Thaís, vá na Laís, façam, logicamente, essa parte que é uma parte importante, que às vezes nós no futuro vamos ganhar uma multa, ou às vezes vamos pecar por não fazer adequadamente esses passos iniciais que são muito importantes para um serviço de qualidade. Então, assim, eu estou falando como Elisandro, enfermeiro, agora esquece, porém, se você tem um produto, você acha que vale a pena investir, tente fazer um plano de negócio, teste esse produto. Se você já tem uma clientela, que tem muita gente que quer montar um negócio, mas ela já atende alguns pacientes em casa, em domicílio, ou atende em algum outro estabelecimento, traga isso para um espaço cedido, alugado, ou um coworking, inicie o seu projeto como CPF, tá? E depois você começa a profissionalizar. Isso eu estou falando se você não tem segurança no seu produto, tá? Se você quiser alguma coisa que aí vem a parte que é empreendedora, que eu acho que a gente tem que acreditar na nossa ideia e investir nessa ideia, faça uma pesquisa do mercado, veja se seu produto é adequado para aquele mercado, o público que você procura está ali, onde é que está o público que você procura, faça uma divulgação adequada e ponha seu produto no mercado. E comece realmente um trabalho para ganhar know-how de mercado. Hoje, inclusive, foi o Diego que me passou, que é 21 passos para a liderança, eu estava ouvindo no carro. E um deles falava que o maior limitador seu é sua mente. Então, você acaba se limitando de crescer ou estagna. Então, se você acredita, faça um projeto, faça um planejamento adequado. Volto a frisar no planejamento, porque a maior parte dos investimentos acabam findando em menos de um ano, porque as pessoas não têm ideia que demora para você ter uma convergência entre custos e gastos, que é o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Muita gente acha que vai começar um negócio, vai começar com lucro. Não é assim. Negócio requer tempo, requer investimento pessoal e financeiro, às vezes. Você precisa investir para você poder criar e você restituir isso que você investiu. Então, é acreditar na sua ideia, ver mais ou menos quanto tempo você adquire esse ponto de equilíbrio. Eu tenho capital para isso? Não tenho capital para isso? Onde eu vou conseguir o dinheiro? Não vou conseguir o dinheiro. Então, eu opto pelo plano B. Mas o importante é você planejar para você não ser uma pessoa que vai frustrar na sua execução da sua atividade. É ruim quando você vê profissionais que acabam se frustrando e recomendando negativamente depois para o próximo colega por um mau planejamento. Tá? Então, planeja adequadamente seu negócio e aí a gente trabalha junto, trabalha com parceria dos conselhos, trabalha com a parceria, provavelmente, de quem é que você recorrer vai te estender a mão. Porque um investidor, ele é uma pessoa que quer fazer com que o mercado deslanche. Isso nós vamos acompanhar sempre.
Às vezes a pessoa se frustra porque vê, você vai ganhar 5 mil em um mês, no primeiro mês, não é no início. Aí a pessoa acha que o início é o primeiro mês e não é bem assim, né? Os primeiros meses, onde tem a implantação dos documentos, os documentos têm custos também, gente, né? Os alvarás têm custos, né? Se você for abrir a empresa, tem custo. Eu vi até uma pergunta aqui, que ainda é muita dúvida de muita gente, porque lá no cadastro, era isso uma das perguntas que eu ia te fazer, professor. Eu vi que o tempinho já está acabando aqui para não ficar tomando todo o seu tempo, mas rapidinho aqui, lá no cadastro tem solicitando o CNPJ, mesmo quando é para fazer o cadastro de consultório. E aí eu vi uma pergunta aqui de uma pessoa falando, então, para abrir consultório não é necessário CNPJ? Ao meu ver, não. Para abrir consultório não é necessário É um profissional autônomo. E aí, o que fazer? Como preencher no cadastro aquilo ali? Eu sempre oriento deixar em branco ou colocar o CPF, porque realmente não tem necessidade. O CNPJ você vai abrir dependendo do seu faturamento. É o seu faturamento que vai dizer qual é o momento de você abrir o CNPJ. E não um campo que tem lá, né? Eu acredito que... Aconteceu semana passada isso comigo aqui. Aconteceu semana passada. Eu estava passando na recepção e tinha um profissional discutindo com o atendente que ele estava falando, mas qual é a empresa, qual é o CNPJ? E a moça falou assim, não, eu vou ser autônomo, eu vou prestar serviço com o meu CPF. Aí ele estava discutindo sobre esse assunto. Aí eu falei assim, não, então não pode se registrar. E aí eu cheguei na hora, eu falei, inclusive eu pedi o parecer do jurídico, por quê? Porque o profissional autônomo não necessariamente ele precisa de um CNPJ. Tá? O CNPJ, você vai abrir uma empresa de prestação de serviço. Você falou bem sobre a questão da diferenciação financeira. Isso é uma coisa que você vai ter que discutir com o seu contador. Porque na hora de fazer esse imposto de renda, se você é um profissional liberal com CPF, você lembra que você vai ter uma tarifação de 27,5%, tá? Então, isso é assim, no meu pensando como Elisandro, é ruim, porque você vai pagar mais. Com o CNPJ, você vai poder optar por um Simples Nacional ou uma tributação sobre lucros, tá? Então, assim, isso é uma conversa sua com o seu contador. Ele vai falar uma posição em função do seu faturamento na sua empresa. E aí, eu conversando com a atendente, e realmente tem essa carência. O cadastro da empresa está vinculado ao CNPJ. Então, nesse dia, eu conversei com a atendente, ela abriu com o CPF. Por quê? Porque é o próprio conselho não reconhecendo que esse profissional é um profissional autônomo. Tá? E ele é um profissional autônomo. Nós somos profissionais autônomos. Nós temos registro no conselho e a gente tem uma formação nível superior. Então, a gente pode exercer nossas atividades sem dependência de outras profissões. Então, nesse dia eu corrigi, eu pedi, inclusive enviei uma solicitação ao COFEM para que pudesse fazer essa correção. Porque eu também o entendimento, o jurídico tem o mesmo entendimento, que se você é autônomo, você pode, assim como o médico faz, emitir uma nota de CPF. Gente, eu conheço uma médica que mais de 20 anos de profissão, eu já falei, olha... Abre seu CNPJ, já tá mais velhinha, abre seu CNPJ, você vai pagar muito menos. Não, todo ano ela insiste em chorar porque deixou um carro no imposto de renda. Abre seu CNPJ. Eu não quero mexer com isso, não. Então, muita gente vê o CNPJ como tabu e, na verdade, não é. Em um momento, ele vai ajudar a gente. É mais caro no início, mas depois você vai ver que você vai ficar bem mais aliviado. Não vai todo ano dar um carro no imposto de renda, porque não tem condições, né, gente? Dependendo, né? E você não vincula seu patrimônio à empresa, né? Você não vincula sua empresa ao seu patrimônio, que isso é importante também. Suas contas ficam distintas, separadas. Então, isso é algo que causa muita dúvida também. Outra coisa é também a pessoa... Eu tô doido para responder essa pergunta, se você me permitir aqui, que é bem grande que uma colega colocou aqui. Ela colocou que não foi liberado o alvará de funcionamento dela 2 vezes, porque as pessoas alegam que como é que ela vai executar o serviço de enfermagem dentro de uma sala? É porque a pessoa que foi lá, provavelmente, entendeu que o serviço de enfermagem é procedimento. E ela não entendendo que você está prestando serviço de consulta. Às vezes, eu não sei qual ramo de atividade dela, ela não colocou aqui, mas isso às vezes, um preenchimento inadequado ou um entendimento inadequado do fiscal. Às vezes, uma conversa resolve, tá? Ou, às vezes, é dentro da documentação que está gerando alguma dúvida. De qualquer forma, o que eu sugiro para essa pessoa é que vá à divisa, vá à vigilância, e lá você exponha qual é o problema e por que está a razão do indeferimento. Se você esperar o fiscal vir novamente, ele vai vir apressado. Muitas vezes pega o checklist passado. Então, é adequado você ir e tentar dirimir essas dúvidas. Mesmo porque você tem que olhar seu SINAI que está registrado lá, o que é que está colocado como atividade ambulatorial, procedimento de enfermagem, o que tem registro e qual é a necessidade em cima da RDC para esse registro. Se só for ambulatorial, é o que eu falei para você, uma sala de 7 metros quadrados com pia e ventilação adequada. Piso e paredes laváveis. Tirando isso, aí sim, se você colocou que é feridas, que você vai trabalhar com estética, aí sim tem outras nuances que vai ter que ser captadas, mas é outro código de atividade, tá?
Era exatamente essa a minha pergunta, na verdade, a minha colocação aqui, né, para ver o seu parecer, porque tem muita gente que chega da vigilância sanitária. Ah, a vigilância sanitária não liberou meu alvará porque eu sou enfermeira. Não é função da vigilância sanitária dizer se você pode ou não pode abrir o consultório de enfermagem. Ah, aqui a vigilância sanitária diz que eu não posso. Não, a sua função ali vai ser informar, porque muitas vezes a pessoa ela não faz porque ela não quer, ou porque ela é uma pessoa ruim, ou porque tá te sacaneando. Não, simplesmente porque ela não sabe. Então você é que tem que estar munido de informações, das suas resoluções, você tem que estar munido do seu conhecimento para você informar para aquela pessoa que você pode, porque muitas vezes a pessoa faz isso porque não sabe realmente que o enfermeiro pode. Para a gente não é novo, mas muitas vezes para outra pessoa, às vezes até para o nosso familiar é novo, gente. A gente fala, vou abrir um consultório de enfermagem, o quê? Vai abrir o quê? Então, assim, imagina uma pessoa que nunca teve contato com o consultório de enfermagem. Então, é muito comum enfermeiros voltarem frustrados da vigilância sanitária, dizendo que a vigilância sanitária não deixou abrir o consultório de enfermagem. E aí é onde entra a nossa orientação, de que a vigilância sanitária ela está ali para fiscalizar as questões do local, e não para dizer se você pode ou não pode. Então é uma questão de orientação mesmo, né? Mas uma coisa que você não tem que ter medo, nem se frustrar, nem ficar triste. Basta ter uma questão Assim, de orientação mesmo. Era bem essa um sinal muito fácil de passar para abertura de consultório é o de atividade médica ambulatorial restrita a consultas. Não falo profissional, tá? É que tem a restrita a médicos e odontólogos e tem restrita a consultas. Se o seu caso for consultas, esse é um que provavelmente a RDC passa tranquilo. Então a gente tem que ver qual é o seu ramo de atuação, os seus sinais estão vinculados ao seu ramo de atuação, e você ir na RDC procurar pelo seu ramo de atuação qual é a exigência, tá? Isso, às vezes, volto a frisar, às vezes o inspetor, o fiscal, ele não vincula adequadamente. Ele entende na cabeça dele que a atividade de enfermagem da medicação, e ele acha que é uma sala de medicação. Então, é importante os sinais estar bem especificados. Exatamente. Tem que entender sobre essas questões também, né? Bom, eu tinha colocado aqui para a gente falar um pouquinho sobre a URT, mas já está acabando o tempo, não quero tomar seu tempo. A URT é importante, porque precificação aí, ó, Laís está aí de novo, precificação é importante. Precificação não é jogar para baixo nem jogar para cima, é cobrar um valor justo dentro daquilo que o seu cliente pode pagar. É importante fazer isso, existe classe A, B, C, D, etc. O céu é o limite. Depende, primeiro, reconhecimento do profissional, depende da minha clientela de alcance e depende do que eu estou disposto, lógico, a implementar como honorários. O URT é importante porque vincula a uma plataforma mínima, para impedir o sucateamento da hipovalorização profissional. Tá? Então, o mais importante a gente saber da URT ela é uma recomendação, tá? Por que não saiu uma tabela de honorários fechado? Porque o CAT, ano passado, se não me engano, ele penalizou o CRM em R$600 mil porque ela criou uma tabela de honorários específica para médico. Então, a gente não pode fechar mercado, tá? Nós não podemos. Mas a gente pode fazer uma precificação tipo, eu não sei se alguém trabalha com plano de saúde aí, nós temos várias tabelas de plano de saúde. Uma delas é que eu trabalhava antigamente, que era a MB, da Associação Médica. E lá você tem um valor mínimo para cada coisa. Tá? Então, isso é uma sugestão, logicamente, mas é uma sugestão que nós queremos que seja implementada e atuada. Depende de nós, depende de você, de todos nós aqui, não querer fazer um canibalismo, tá? Eu chamo de canibalismo quando você vai lá e cobra R$60 numa coisa e coloca 30. Então, assim, tentar, no mínimo, fazer com que a valorização dessa nossa mão de obra, é importante você se valorizar, porque você estudou, você se especializa, você está investindo, você está gastando dinheiro na sua consultório, está gastando dinheiro na sua clínica, você está ali, você já tem um padrão de atendimento, você vai investir muito mais em estudos. Acredito que a partir do momento que você pensa em consultório, você começa a estudar mais, até em função do medo de isso possa ser gerado, mas você está investindo em você. Então, tem uma precificação adequada, é um caminho novo, entre aspas, e tudo que é novo a gente não quer que seja sucateado, tá? Exatamente. Então, ao meu ver, assim, a URT ela veio com a intenção de ajudar os enfermeiros, porque o enfermeiro ele tem aquele peso histórico de querer fazer de graça. Então, quando a gente tem uma tabela de honorários mínimos, a gente tem que entender que é mínimo. A gente vai cobrar dali para mais, até porque, eu acho que eu até falei isso esses dias com alguém, eu já cobrava R$180 na consulta muito antes da URT, então foi mesmo, né? Muito antes da URT. Então, assim, eu vi enfermeiros falando assim, eu cobrava tanto na consultoria, agora eu vou ter que cobrar R$20, não sei o quê. Não, você não vai abaixar, não é valor fixo. Se você já cobrava dali, você só vai aumentar. Isso é um norte para quem está perdido, para quem não consegue ainda saber de onde começar a precificação, mas é sempre valores mínimos. E isso é importante frisar, que ali o Corém tá
indexando os valores mínimos. E se o enfermeiro... Teve até uma pergunta de um seguidor que foi muito interessante. Ah, mas e aí se o meu colega vem e cobra... Eu cobro R$100, vamos supor, o meu colega chega aqui e cobra 30. Ele vai usar disso para conseguir angariar mais clientes do que eu? Não, isso é concorrência desleal. Você pode denunciar o seu colega por estar cobrando isso, né? Como que vai ter alguma punição? Não, só vai ter punição se for denunciado. E concorrência desleal é crime, gente. Então, a gente não pode ver ninguém cometendo crime do nosso lado sem a gente fazer nada. Até porque isso vai atrapalhar o comércio. São normas éticas do comércio. Então, se você tem uma tabela que você tem um mínimo a ser cobrado e você cobra menos do que isso, você está praticando um crime de concorrência desleal, né? Então, eu acredito que a tabela ela veio para ajudar muito nesse sentido. Gente, vamos deixar o professor descansar. Eu só queria falar uma coisa antes, é que nós temos a mania de ver o nosso colega que monta, às vezes, uma empresa do lado da gente como concorrente. Não é necessário. Quem conhece Brasília, tem aqui os setores. É só para ilustrar mesmo. E setor de clínicas. Quanto mais você atrai serviços iguais para um lugar, você aumenta a pizza. Então, todo mundo com uma fatia maior. Então, nós temos que aprender a diferenciar, por exemplo, nosso produto. Não é porque o cara que está do mesmo lado oferece o mesmo produto que eu, que ele vai ter mais gente porque ele cobra mais barato. Talvez o meu produto seja mais interessante porque eu tenho uma característica personalizada, que às vezes ele não tem. Eu tenho um horário legal, que a pessoa venha com horário marcado, talvez ele não tenha. Quer dizer, nós temos que aprender, não só com o preço, trabalhar essas questões de concorrência. Muita gente acha que só o preço trabalha concorrência. Não é assim. Tem que ter valor primeiro, né? E já aconteceu comigo, inclusive, muito antes disso, acho que já tem uns 4 anos atrás, aconteceu isso comigo. Uma pessoa foi atender as mesmas coisas numa sala exatamente do lado da minha. E cobrando mais barato, praticamente a metade do preço. Muito antes isso já aconteceu. E aí a secretária veio e falou comigo, Tata, acho que você vai ter que diminuir aí o valor da sua consulta, do seu preventivo, porque fulano tá atendendo aqui, tá cobrando X reais. Eu falei, eu não, tô querendo aumentar, se falar pra eu diminuir, eu não vou, porque eu sei que eu não vou perder as minhas clientes para esse profissional, porque eu tenho noção da capacidade do meu atendimento. As clientes que fazem a consulta comigo voltam, não tem por que eu abaixar meu preço, porque uma pessoa chegou cobrando menos, o problema é dele, ele vai ganhar menos, né? Então, mais ou menos por aí, né? A gente tem que entender também, primeiro, entender como não sendo concorrência, né? É muito melhor. Quanto mais consultório de enfermagem tiver, mais a gente vai ser visto de outra forma, mais a gente vai ser valorizado. Procurado. Mais a sociedade vai enxergar o enfermeiro como um profissional realmente que a gente é, né? Não só como um profissional ali preso nas paredes, no vínculo, na subalternidade, que é o que muita gente enxerga. Então, quanto mais tiver, gente, melhor. É por isso que a gente faz curso disso mesmo, facilita para todo mundo, é para ter um monte de consultório de enfermagem. Traz aqui o presidente maravilhoso a favor do empreendedorismo para conversar com vocês, para vocês perderem o medo, para dar aqui o passo a passo, mastigadinho, de forma simples, né? Para a gente simplificar e não complicar. Então é isso, gente. Esse é o caminho. Espero que tenha parte 2 falando sobre prescrição, sobre o medicamento, que a gente continue aí um papo sobre empreendedorismo com mais gente, com a Leia maravilhosa e com todo mundo. Futuramente a gente faz até físico esse espaço, a gente faz uma entrevista, faz algo diferente também. A gente vamos inovar até nas lives. Mas antes de tudo, eu agradeço, viu, Thaís, a oportunidade de falar para o seu público. Agradeço a todos presentes. Eu me coloco à disposição para perguntas. Eu sei que às vezes a gente não consegue focar em todas as perguntas, mas se eu puder, eu vou atender todas as perguntas, caso sejam solicitadas. Coloco à disposição o Conselho Regional de Enfermagem para todas as dúvidas, tudo que vocês precisarem. No mês de outubro, provavelmente, nós vamos ter o primeiro encontro de enfermagem esteta, justamente para tentar dirimir esses problemas ou essas dúvidas que permeiam principalmente a estética, que é uma área que nós sofremos muito com a judicialização, com questões relacionadas com o tema, mas que também não existe proibições explícitas. No mês de novembro, provavelmente, a gente vai ter um encontro de empreendedores, e eu tenho um amigo que vai ser o palestrante, que está faturando muito, não vou... vai estar faturando alto, e ele tem um produto muito específico, assim, uma coisa muito legal. Ele trabalha só com idosos, pacientes idosos, só é dor em idoso. É muito diferente o produto dele, e ele conseguiu ter sucesso. Então, eu acho que essa troca de experiências, ela favorece as pessoas que às vezes acham que aquilo que ela vende é ruim. Eu tenho um filho de 9 anos, e eu brinco que ele é meu mini empreendedor aqui de casa. E ele costuma falar, vou falar uma frase até feia, que ele fala que, minha esposa está aqui perto, está até ouvindo, mas ele fala que ele vende até pum engarrafado. Mas é verdade. Esse é bom. O mercado, tem espaço para tudo. Então, tudo que você colocar à venda, vai ter alguém interessado em comprar. Então, não ache que sua ideia é ruim. Não ache que seu produto é ruim. Tente fazer desse produto para mais pessoas. Tente fazer a sua ideia chegar a mais pessoas. Não o contrário. Não diminua o produto. Enche a expectativa do seu produto. Ferramentas de publicidade tem aí aos montes. Então, eu só quero agradecer mais uma vez a oportunidade de conhecer todos vocês e me coloco à disposição sempre que precisar. Obrigado, viu?
Gente, então eu também quero agradecer muito, 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 muito. Pessoal, sigam aí o professor Alessandro, aproveitem essa oportunidade, essa abertura que ele está dando para vocês de conversar. Então, sigam o perfil dele, aproveitem, perguntem, conversem, tá bom? Acredito que na medida que ele tiver tempo, vai responder vocês. Eu também estou à disposição sempre. E muito obrigada mesmo por participar aqui desse espaço, de estar com a gente. Eu amei de verdade. Espero termos outras oportunidades. Tá bom? Obrigada mesmo. Um beijão para Obrigado. você, para a família. Eu vou deixar um pouquinho gravado lá, 1 ou 2 horinhas, viu, gente? Então, quem quiser rever, 1 ou 2 horinhas vai ficar no perfil, depois eu vou tirar, tá bom? Beijo, gente. Tchau. Obrigado. Obrigada. Beijo. Obrigada a todos.